Eu queria hoje trazer uma palavra pastoral e profética para nós pensarmos algumas coisas da nossa vida. A gente está num mês em que Deus colocou no nosso coração de que seria um mês decisivo para várias coisas na nossa vida. Amém? É muito interessante porque eu tenho vivido isso. Tenho tomado decisões no meu coração, no meu interior. Deus tem trazido assim coisas muito, como é que eu posso dizer? Muito decisivas, muito, não fica dúbio dizer isso, mas coisas muito sensíveis que precisavam de uma decisão minha, para a minha própria vida. Coisas que às vezes você fica patinando, né? Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Mas parece que não vem aquela força de você decidir. Às vezes não vem a força de decidir porque você está cheio de outras informações. A gente fica passando pelo vale da vida cheio de outras influências. Cheio de outras influências. Entendeu? E desde que entrou esse mês, eu me desliguei de várias informações. Desinstalei. Porque a minha rede social é para eu postar versículo, postar palavra, alguma. Desinstalei. Não saí de lá, porque sempre eu quero voltar lá para postar a palavra de Deus e tal. Mas desinstalei do meu celular. Se eu não quero ver, entro se precisar. Eu não quero ver quem que está brigando, o que é que estão falando disso, o que é que estão falando daquilo. É tanta guerra para obter a nossa atenção. E está tão bom eu concentrado no que Deus está fazendo, Deus está falando, sabe, irmãos? E temos vivido esse tempo, e eu acredito que isso ajuda a gente a tomar decisões melhores na vida. Quando a gente fica com Deus, quando a gente fica com a palavra. Sabe por quê, queridos? A gente está vivendo para o céu. A gente está vivendo para o céu. Se a gente não tiver cuidado, a gente fica só vivendo para a terra. Para a terra, para a terra, para a terra, para a terra, para a terra. E a gente precisa viver para o céu, para o céu, para o céu, para o céu. Nesse texto de Josué, ele lidera uma nova geração para conquistar a terra que Deus prometeu. E nós estamos, na nação brasileira, para passar por uma mudança de geração. Agora. Se você não entender alguma coisa que eu falar, fica de boa, fica tranquilo, ouça, ponha no coração e vamos adiante. Você não precisa entender tudo, nem eu. Mas nós estamos para viver uma mudança de geração. E esses dias, quando eu lia esse texto de Josué, que o Espírito me levou para cá, eu meditei nessa decisão de Josué, a partir do verso 14. Agora, pois, temei a Yahvé, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi a Yahvé. Porém, se vos parece mal servir a Yahvé, qual é a próxima frase que tem aí? Escolhei hoje, diga isso comigo, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Você pode ler comigo o restante do verso 15. Eu e a minha casa serviremos a Yahvé. Vamos ler mais uma vez. Eu
e a minha casa serviremos a Yahvé. Essa é a decisão de Josué. E essa precisa ser a minha decisão e a decisão dos irmãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E qual é o entendimento de servir ao Senhor? Alguma coisa que a pastora Neide já falou. Se eu sou do Senhor, se tudo da minha vida é do Senhor, se tudo que eu vivo é por pura graça, misericórdia e favor de Deus, tudo em mim, tudo sobre mim, tudo que me diz respeito, deve sofrer uma influência de uma decisão pessoal. Eu vou servir ao Senhor. Às vezes a gente fica enganado no nosso dia a dia e pensa, mas eu não tenho uma imagem de escultura de um santo católico ou de uma entidade da Umbanda, então eu não tenho ídolos. Mas às vezes nós temos outros ídolos, invisíveis no coração. Preste atenção. Tudo que lhe impede e que me impede de servir a Deus é um ídolo no coração. Inclusive, você mesmo, eu mesmo. Nós estamos num momento da nossa geração, é uma coisa planejada, é uma coisa estranha. Nós somos muito pressionados. O tanto de gente que tem recorrido à terapia, à psiquiatria, e que é necessário. Nós estamos pressionados por trabalho, nós estamos pressionados por finanças, nós estamos pressionados por padrões. Até a igreja, a gente fica pressionado para ter isso, ter aquilo. Igreja, por mais organizada que seja, era para ter uma prioridade: comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Cuidar uns dos outros. Isso é igreja. Agora, transformaram a igreja a imagem e semelhança do que tem no mercado. E os crentes passaram a ser consumidores de serviços espirituais. Então ele vai numa igreja, não gostou da música, não gostou do jeito que o pastor fala, ele vai procurar outra até que ele encontra uma igreja que ele gosta da música. Está errado? Em princípio, não. O importante é você estar congregando num lugar onde você é abençoado e onde você abençoa também. Porém, muitas vezes o que motiva isso é uma mentalidade de que eu sou um consumidor. E eu faço exigências no lugar onde eu quero frequentar. E isso não é uma mentalidade de igreja. Servir ao Senhor implica em que nós analisemos o nosso coração, para saber se nós temos algum ídolo. Então, voltando lá no princípio, hoje, as pessoas são seus próprios deuses, em suas vontades, em seus desejos. Se a gente prega uma palavra que confronta o pecado, o que a pessoa diz? Deus é amor, essa palavra é de ódio, e se eu não sinto paz, não é de Deus. Porque estamos criando um Deus à nossa semelhança.
Então a gente pensa no amor de Deus baseado no nosso amor. Que nem o nosso amor a gente conhece bem. A gente confunde com sentimento. Confunde com sentimento. Então, por exemplo, um casamento não vai bem. E a pessoa diz o quê? Eu não amo mais. Quando amor não tem a ver com o que eu sinto, com o que eu quero, com o que me agrada ou me desagrada. Amor é um compromisso de aliança. Quando Jesus nos ensina a amar o próximo, não é que eu estou apaixonado pelo próximo, o próximo é maravilhoso. Às vezes o próximo é aquela coisa assim que a gente, se pudesse, mantinha longe lá no Vietnã. Mas o que é amar? É prática de cuidar, de respeitar, de tolerar, de conviver, de ajudar. É prática. Então, muitas vezes, nós mesmos somos o centro da nossa vida, o centro da nossa fé, o centro das nossas decisões. Parece que tudo parte de nós. E algumas filosofias orientais dizem exatamente isso, que você encontra Deus dentro de si, quando você vai para dentro. Então, parece que todas as respostas você encontra dentro. Quando, na verdade, todas as respostas você encontra no seu relacionamento espiritual com Deus. Você vai deixar a si mesmo sem cuidado, sem equilíbrio, sem paz? Negativo. Mas servir ao Senhor implica, sim, sacrifício pessoal. Por quê? Jesus disse: quem quiser vir após mim. E o que é negar a si mesmo? Senão que eu tenho uma vontade, e se ela é diferente da vontade de Deus, eu digo não para mim mesmo. Negar a si mesmo. É fácil? Não. Só que, quanto mais a gente alimenta a posição de nós estarmos no centro da nossa própria vida, mais difícil será negar a si mesmo. Por exemplo, um perdão que a gente dá. Ninguém merece perdão, inclusive nós. Mas um perdão que a gente dá é exatamente o quê? Eu estou negando a minha vontade de quê? De me vingar. Eu estou negando a minha vontade de me vingar e dizendo sim ao mandamento de Jesus, que é o quê? Perdoar. Perdoar. Então, queridos, quando Josué diz assim, olha, temam a Yahvé e sirvam a Yahvé com integridade. Queridos, essa é a decisão mais importante da nossa vida. Essa é a decisão mais importante, ela está no ápice e não tem nada próximo dela, nenhuma outra decisão se aproxima dessa em nível de importância. Servir a Deus com integridade. O que é integridade? É você ser inteiro. Inteiramente servindo a Deus. Inteiramente agradando a Deus. Inteiramente tendo Yahvé como seu Deus. Essa é a decisão mais importante que a gente toma na vida. Está acontecendo uma mudança de geração. E Deus nos chama para sermos dele completamente. Pastor, mas eu estou em pecado, eu tenho isso pendente na minha vida. Vá para a presença dele. Fale com ele sobre isso. Esses dias eu recebi o texto de
Apocalipse 3, quando Jesus faz toda aquela repreensão à igreja de Laodiceia, mas eu nunca li do jeito que eu li ultimamente, porque eu não vi um Jesus irado, um Jesus condenando a igreja de Laodiceia. Eu vi um Jesus fazendo tudo que é convite e dando todas as orientações para a igreja de Laodiceia ter intimidade com Ele. Trazendo, porque Jesus diz: olha, igreja de Laodiceia, você diz que é rica, que é próspera, que tem tudo. A minha avaliação, igreja de Laodiceia, é que você é miserável, é pobre, é cega, é nua. Mas aí Jesus não diz assim: você está com todos esses erros, então sai da minha presença. Não, Jesus diz o quê? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Amém? E diz: compre colírio para ungir os seus olhos, vestes para cobrir a sua nudez, para que não seja exposta a sua vergonha. Jesus está dizendo que, olha, tem solução, aqui está a minha instrução. Se arrependa, conserte os seus caminhos, volte-se para mim. E para finalizar, Jesus ainda diz o quê? Eis que eu estou à porta e bato. Aquele texto Jesus não disse para o não crente, ele estava dizendo para a igreja: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus não nos chama a sair da sua presença, a desistir da sua presença, a desistir de ser dele, a desistir de ter um relacionamento com ele. Ele chama exatamente para a gente voltar para ele. Pobre, cego, nu, enganado. Ele diz: venha. E Josué, líder de uma nova geração, que também estava finalizando, ele diz: sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade, joguem fora os outros deuses. O que é que tem nos impedido de servir a Deus, queridos, completamente? É uma corrida por dinheiro? Sabe, nós passamos na nossa vida momentos em que, principalmente hoje, e não foi uma crítica, foi uma análise, muitas pessoas estão adoecidas mentalmente, emocionalmente. E às vezes precisam de um tempo para se refazerem, de várias situações. Mas esse tempo precisa ser vivido não nós como centro, e eu posso falar sobre isso, porque eu precisei. Mas não nós como centro da nossa própria vida, mas Jesus como centro da nossa vida. Senão as nossas vontades e o nosso bem-estar se transforma no nosso Deus. Meu bem-estar não é o meu Deus. Se hoje Jesus quiser me enviar para outro lugar, para outra cidade, para outra nação, para um povo difícil, para servi-lo, meu bem-estar não pode ser o meu Deus, porque se for, eu não vou, porque vai me tirar do meu bem-estar. Vocês estão compreendendo, irmãos? Do mesmo jeito, às vezes a gente tem que conviver com uma pessoa que a gente chama daquele relacionamento tóxico. Só que você está bebendo da fonte da água viva todo dia, e comendo do pão do céu todo dia, você não será intoxicado. E às vezes Deus coloca aquele relacionamento difícil para você,
despejar água na vida daquela pessoa que está intoxicada. Às vezes é você. Mas eu não quero. Mas e se Deus quiser? Seu bem-estar está acima da vontade de Deus? Não pode. Eu não estou falando de coisas extremas não, viu, irmãos? Por exemplo, de ficar aprisionado num relacionamento em que você é abusado. Eu não estou falando disso. Estou falando coisas do dia a dia. Não estou tratando de nada extremo. Às vezes as pessoas pegam o extremo para desqualificar aquilo que a gente quer ensinar. Não perca seu tempo. Eu estou falando de coisas do dia a dia. Servir ao Senhor com integridade. Isso vai fazer diferença no meu trabalho. Isso vai fazer diferença na minha casa. Isso vai fazer diferença no meu relacionamento com a igreja, com os meus irmãos. Sirvam ao Senhor com integridade. Joguem fora os deuses. E outra coisa, Josué diz: escolhei hoje. Escolhei hoje. Você pode repetir essa frase comigo? Escolhei hoje. A quem sirvais? Alguém deu glória a Deus aqui. Eu me lembrei, foi a voz do pastor Marcos. Mas eu sei que ele está longe. Ou aos deuses que vocês serviram lá no Egito, aos deuses dos amorreus, ou a Yahvé. E Josué diz: eu não sei vocês, mas a minha decisão já está tomada. Eu estou dizendo a vocês, escolham hoje, mas a minha decisão já está tomada. Eu e minha casa serviremos a Yahvé. Vejam, Deus tinha dito, e Deus tinha feito um milagre para que todos os povos daquelas terras fossem retirados, removidos, expulsos. E o povo de Israel morasse naquela terra, que era a terra da peregrinação dos seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, aquelas terras eram da descendência de Abraão. Os cananeus chegaram depois para possuir. Mas era a peregrinação, a terra da peregrinação de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jacó foi para o Egito com seus filhos. Ali passaram mais de 400 anos. Mas Deus está dando de volta. E Deus diz: tirem os deuses, tirem os idólatras, tirem tudo. Mas eles não tiraram. E ficaram sendo influenciados pela idolatria, pelo paganismo, pela feitiçaria. Então ficaram sendo tentados a terem outros deuses. E nós também somos tentados a termos outros deuses. Quais são as influências sobre a minha vida? Quais são as influências sobre a sua vida? Tem gente, tem cristão que segue cegamente pessoas com princípios completamente opostos à palavra de Deus. E segue cegamente. Quem dera seguíssemos cegamente assim Jesus. O que é que o fulano postou hoje? O que é que o fulano está falando hoje? Quem dera abríssemos a Bíblia e dissesse: o que é que Jesus postou hoje para mim? O que é que Jesus postou? Deixa eu ver a postagem aqui. Deixa eu atualizar meu feed. Tem 66 livros aqui para você atualizar seu feed. Eu não estou nem aí se você está gostando ou não do que eu estou falando. Não estou 1 milímetro preocupado.
eu e minha casa serviremos a Yahvé. Eu não estou dizendo para a gente sair do mundo, virar assim, vamos construir um mosteiro ali, Campos do Jordão, vamos construir um mosteiro e vamos ficar lá só. Não. O A1 a gente começa às 5h30 da manhã para pegar ônibus, pegar metrô, ir para um ambiente de trabalho cheio da presença de Deus na nossa vida, cheio da palavra de Deus. Para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para ser luz no meio da escuridão, para ser amor, para ser justiça. Escolhei hoje a quem sirvais. Mas eu estou apaixonado pelo mundo. A neurociência hoje em dia diz que uma paixão pode durar até no máximo 2 ou 3 anos. Então, quando você está muito desesperado por uma coisa, apaixonado, o tempo é um bom remédio, porque aquela ilusão passa. Concentre-se no que é firme. Concentre-se no que é de Deus. Concentre-se, ponha seus pezinhos no chão e ande com Deus aqui na terra. Cuidado com a ovação, com o barulho da manada, porque todo mundo tem que ser assim, todo mundo tem que fazer assim, todo mundo. Cuidado. Hoje eu vejo claramente como mídia, e aí falando de TV, de internet, de tudo, é um projeto de programar a gente. E o pior é que no dia a dia a gente está sendo, a tentativa é de programar para a gente resistir a Deus, resistir os padrões de Deus, mesmo os cristãos. Mesmo os cristãos. E quem tem criança em casa, pré-adolescente, sabe a luta que é para você tentar manter o padrão. É uma luta. Porque todos os amiguinhos estão assistindo isso, estão assistindo aquilo, estão assistindo. E é uma luta. Então a criança daqui a pouco não tem mais só Jesus como herói, como super. Tem outros tantos super, eternos. Ai, pastor, que bobagem. Queridos, escolhei hoje a quem sirvais. O fato é que Josué diz algumas coisas muito importantes. O povo responde a ele: olha, longe de nós abandonarmos o Senhor e servirmos outros deuses, porque Yahvé é o nosso Deus, Eles dizem várias coisas. E no verso 19, Josué volta a falar com eles e diz: não podereis servir a Yahvé, porquanto é Deus santo, Deus zeloso. Se deixardes a Yahvé e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal. E o povo decide: nós serviremos ao Senhor, obedeceremos sua voz. Agora veja, no verso 26, a palavra de Deus diz que eles erigiram ali, debaixo de um carvalho, uma grande pedra, para ser memorial. Verso 27, disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que Yahvé nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Diga comigo: cada um para a sua herança. Para que era aquela pedra, aquele memorial? Era para que o povo não esquecesse que fez uma aliança de obedecer a Deus, e para que eles pudessem ensinar aos seus filhos. Falo profeticamente agora. Nessa mudança de geração que nós estamos passando,
a coisa mais importante que nós vamos viver será um discipulado sólido dentro da família e no meio da igreja. É o que Deus vai esperar de nós. Porque nós estamos encerrando uma geração que lutou, jejuou, orou, trabalhou arduamente por um avivamento. O Brasil de hoje é muito diferente do Brasil de 30, 40 anos atrás. Quantas vezes eu tenho dito à minha filha, de 11 anos, quando o papai era da sua idade e estudava nos colégios, papai era o único crente. Tudo que é turma que eu ia, eu era o único. Eu estudava num colégio católico e algumas vezes todo o colégio, todas as crianças iam para a missa para se confessar. E eu não ia. E os meus colegas, tudo passava por mim, e brincava, e xingava, e fazia bullying. Isso ano após ano. Tinha lá as festas dos santos católicos, e eu não ia. E era aquela brincadeira toda. A gente ia para a igreja, ia com a Bíblia na mão. Eu morava numa cidade pequena. E quando você passava pela praça, né, cidade muito pequena, não tinha carro, essas coisas. Quando você passava com a Bíblia, todo mundo já sabia que você era crente. E era xingamento, era piada. Hoje a gente tem uma mídia que esculacha com os cristãos. Mas no dia a dia, você vê inúmeras pessoas que têm a mesma fé que você tem. Os mesmos princípios que você tem. E até os que não são, mas conhecem você, respeitam e amam você, sim ou não? Sim, no dia a dia é isso. Então não é real aquilo que a gente vê. Mas é um trabalho que se faz para que a igreja perca a voz de autoridade, de pregação. O fato é que, neste tempo, nesta mudança de geração, nós precisamos ter uma decisão pessoal de servir ao Senhor a qualquer preço e discipular a geração que está diante de nós. Qualquer pessoa que tem fé em Deus aqui tem condição de crescer na vida com Deus junto com outra pessoa. Preparem-se. Preparem-se. Com poucas semanas nós vamos entrar no segundo semestre deste ano. E Deus vai querer coisas novas de nós. Eu tenho sonhado acordado. Deus tem mexido no meu coração. Porque eu tenho sido levado a pensar que cada um de nós pode influenciar tantas outras pessoas na fé, no amor. Vai começar um movimento aqui entre nós de muito amor pelas pessoas, de muito socorro pelas pessoas, entre nós. Vai começar um movimento entre nós de muito cuidado uns com os outros. E incluir outros para nós cuidarmos, para nós ajudarmos. Isso é igreja. Escolhei hoje a quem vós servis. Escolham hoje. A minha vida tem que valer a pena para o céu. Queridos, tem muita coisa linda de Deus acontecendo em todo o planeta Terra. Às vezes a gente fica só, esses sites de fuxico gospel, de aquilo. Olha, eu não sei, é porque Deus é muito
misericordioso, porque aquilo tinha que implodir. Implodir. E se os cabeças daqueles sites, daqueles perfis, não se convertessem à vontade de Deus, que Deus preparasse e levasse logo, para deixar de fazer mal na terra. Porque Deus está fazendo uma coisa linda na igreja, nas pessoas, nos cristãos. Eu tenho tido acesso a relatórios da fé no Oriente Médio. Tem muita perseguição? Tem. Mas tem muita conversão acontecendo. Eu vou contar só uma, que eu tenho que terminar. De uma mulher muçulmana. É um testemunho assim extremo do poder de Deus. Mas tem muitos muçulmanos tendo visões de Jesus e se convertendo. Coisa com relato, coisa com testemunho. Coisa real. E alguém, não, eu acho que é. Você acha nada. Jesus apareceu para Paulo. Ele vai aparecer para quem ele quiser. A mulher muçulmana, o esposo. Isso no Irã, no Iraque. País perigoso para cristão. E ela foi visitar uma prima numa cidade distante. Que a prima era cristã, ela muçulmana, o marido ateu. E nesses dias na casa da prima, ela escuta o evangelho, ela entrega a vida a Jesus e ela começa a ter visões de Jesus. Ela volta para casa, o marido começa a pressionar, demovê-la da fé, e ela começa a se convencer de que aquilo eram, devaneios da mente dela, e ela começa a sentir algo na barriga dela, uma coceira muito forte. E ela que tinha tido visões de cruzes sobre a sua pele, ela começa a ver uma marca no seu abdômen, como que uma mão escrevendo: eu sou Jesus, o teu Senhor. Aí se converte ela direito, se converte o marido, porque o marido também viu. Nessa igreja, nessa região, o neto do Ayatollah Khomeini é discípulo. E 3 ayatollahs já se converteram e seguem a Jesus. No extremo do Irã, há um povo que há 1.300 anos é um povo adorador de Satanás. Nenhuma outra religião chegou lá. E um pastor brasileiro que mora nos Estados Unidos foi lá em missão. Havia acontecido uma onda de calor, e num dia só, milhares de pessoas morrendo. E ele, com a rede de igreja, comprou resfriadores, usando água, para distribuir naqueles campos de concentração, naqueles lugares desertos. E ele foi visitar. E aquelas pessoas disseram, muitos vêm aqui, a ONU vem aqui, nos socorre e vai embora. Aí citou lá outros órgãos, eles vêm aqui, nos socorre e vão embora. Mas vocês, cristãos, têm vindo aqui, têm nos socorrido, têm nos amado e têm ficado aqui conosco. E centenas de pessoas estão conhecendo Jesus. Isso é a igreja, que talvez em cada esquina tenha um nome.
Mas ela só tem um Senhor, que é Jesus de Nazaré. Não se engane, está acontecendo uma mudança de geração. E Deus quer que nós escolhamos hoje a quem realmente nós vamos servir. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Outra moça, e trabalha nos campos de concentração, num desses países do Oriente Médio. Não é um campo de concentração, campo de refugiados. Chamou o pastor que estava visitando aquela região para conhecer a congregação dela, no meio dos muçulmanos. E ela e muitas famílias morando em galinheiros abandonados, de fazendas, de propriedades abandonadas. E quando eles desceram do carro, a moça desceu do carro, ela já desceu cantando um hino. E o pastor pensou, né? Cheio de muçulmano aqui, é hoje que a gente morre. Aí ele disse que começou a pensar em filho, na esposa, nos netos. Isso é hoje. E ele pensou, disse, para que ela está cantando tão alto, pelo amor de Deus? Chamar atenção demais. Ele pensou que ia pregar para 5 ou 10 pessoas. Ele disse que começou a sair gente de um lugarzinho, gente de outro, gente de outro. E quando eles iam saindo dos lugares, iam cantando com aquela jovem missionária aquele hino. Saía de um lugar, saía de outro, daquele prédio velho, galpão velho, sujo, saía. E ele disse que em poucos minutos tinha um coral de 200 cristãos cantando. Nas barbas do ISIS. Jesus não está parado, irmãos. Algum líder cristão religioso pode cair, pode errar, pode vir escândalos na igreja, que tristeza. Mas Jesus é o cabeça da igreja. E Ele conta conosco. E neste mês decisivo Ele diz para nós, escolhei hoje. Mas eu já sirvo a Deus. Será? No que eu estou empregando o meu tempo, meu dinheiro, a minha vida, nos meus desejos, ou para agradar a Deus? Há uma mudança de geração. E se nós servirmos ao Senhor, nós vamos dar testemunho para a nova geração do que é servir ao Senhor. Escolhei hoje. Isso exige abandonar pecado escondido. Na minha época em que eu evangelizava na minha célula, que eu abri lá, 99, com alguns amigos meus, eu disse, mas quer entregar a vida a Jesus? Ah, não. Quando era mais íntimo meu, eu disse, como não? Como assim? Não quer entregar a vida a Jesus? Você quer o que da vida? Você está esperando o quê? Acho que eu vou voltar a evangelizar assim. Porque hoje é ofensivo, né? Deixa eu ofender. Por que não vai servir a Deus? O que está acontecendo? Vai decidir, escolher hoje. Se você não servir a Deus, vai servir a quem? Se não entregar a vida a Deus, vai entregar a quem?
Escolha hoje. Escolha hoje. Põe a mão sobre o seu coração, se você puder, e ore. Escolhei hoje, escolhei hoje, escolhei hoje, escolhei hoje a quem servais. Temei a Yahvé, servi-o com integridade e com fidelidade. Jogue fora os deuses, servi a Yahvé. Jogue fora os deuses, jogue fora tudo aquilo que impede de amar a Deus sobre todas as coisas. Serviremos ao Senhor. Há uma mudança de geração, e o Espírito do Senhor nos chama a nos entregar mais a Ele, mais. Eu te entrego tudo. Entregar o tempo, entregar o coração, eu te entrego tudo. Entregar a família, entregar relacionamentos, finanças, colocar à disposição. Se Ele é verdadeiramente Senhor de nossas vidas, que Ele seja Senhor de tudo. Cante, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Jovens que se entreguem por um avivamento nessa geração, por um avivamento nessa geração. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Jovens que entreguem sua profissão para servir a Deus. Que suba-te um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu faço. receba o melhor, receba o melhor, receba o melhor, Jesus, o melhor de mim, o meu tempo, minha saúde, minha força. Jovens e pré-adolescentes, se puderem, venham aqui na frente. Jovens e pré-adolescentes, se puderem, venham aqui na frente. Olha que lindo, oh igreja, que coisa maravilhosa. Vocês podem ficar aqui no meio também. Espalha mais aqui. Vocês ficam emocionados, igreja? Eu fico. Aleluia. Temos aqui a Bel, que próximo mês vai fazer uma viagem missionária transcultural. O apóstolo Raquel vai para Angola. Tem coisa nova acontecendo. Aleluia. Jovens, entreguem tudo a Jesus.
sem reserva. E Jesus é quem cuida de tudo, não é? A gente tem sonhos, a gente tem desejos, e o interessante é que Deus também cumpre os desejos do nosso coração. Quando eu falo aqui de renunciar a si mesmo, não é que Deus então não vai fazer nada do que eu gosto porque Ele é mau. A gente tem que conhecer a Deus. Mas quando a gente entrega tudo, é que a gente começa a viver de forma que valha a pena. Amém? Aleluia. Tem alguma coisa ali atrapalhando de servir a Deus? Será que você pode sacrificar isso hoje ao Senhor e decidir: eu escolho hoje, eu vou servir ao Senhor, andar com Deus, viver para Deus, e Deus vai cuidar de tudo. Há uma mudança de geração agora, na nação brasileira, e Deus conta com cada um de vocês, tá bom? Jesus, receba. Eu queria que vocês cantassem assim: Jesus, entregue ao Senhor, entregue. Receba o melhor que eu posso dar. Vocês serão poupados de experiências desnecessárias na vida, se entregarem a vida hoje a Jesus. Que somente um bom perfume. Vamos cantar mais forte: Jesus, receba, receba, Jesus, receba, Jesus. Jesus, receba o melhor. Oh, receba. Mais intensa adoração.
decisão de servir integralmente ao Senhor. Jovens e adolescentes, essa hora é de vocês. Não se percam com ideologias deste mundo. Mergulhem fundo na palavra de Deus, na presença de Deus, no poder de Deus, na santidade de Deus. Vocês não terão mais tempo de decidir lá na frente. São os últimos dias. A hora de decidir é agora. A hora de escolher Deus é agora. A hora de servi-lo é agora. E a unção do Espírito repousa sobre suas vidas neste dia. Aos adultos, aos idosos, aos de meia idade, o Senhor nos confia cuidar dessa nova geração. O Senhor nos confia amar intensamente essa nova geração. O Senhor nos confia cuidar. O Senhor nos confia testemunhar. O Senhor nos confia investir em crianças, adolescentes e jovens. O Senhor nos confia marcar essa geração com o seu poder, sua palavra, sua santidade, seu Espírito. O Senhor nos confia. O Senhor confia aos pais, pais de crianças, pais de adolescentes. O Senhor nos confia essa responsabilidade e nos dá a capacidade pelo seu Espírito de respondermos à altura do que Ele deseja de nós. Portanto, abençoo todos nesta igreja, da criança ao mais idoso. Eu declaro que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, a paz, prosperidade, plenitude, bem-estar, saúde, harmonia em todas as áreas da sua vida. Que a graça maravilhosa de Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito montem guarda sobre a sua vida, desde hoje e para sempre. Amém. Amém.